Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora o Notícias de Jacareí e aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. Segundo a última atualização da Prefeitura de Jacareí, até o momento temos 699 casos confirmados de Covid-19 aqui no nosso município. Eram 647 na sexta-feira, um aumento considerável, aí mais de 50 casos só nesse período do final de semana. Ainda aguardam o resultado do exame 702 casos suspeitos e já se recuperaram 467 pessoas. A faixa etária que predomina nos dados dos casos confirmados é entre 30 e 45 anos, com 265 casos, seguida da faixa etária de 45 a 60 anos, com 174, e só depois estão os acima de 60 anos, com 127 casos. Estão em tratamento hospitalar 32 pessoas e outras 161 estão cuidando da saúde em casa. Alguns veículos de comunicação do município divulgaram números diferentes da Secretaria de Saúde, que em nota nos explicou que todas as informações relacionadas ao coronavírus são lançadas por unidades médicas por meio de um formulário padrão do Ministério da Saúde e que muitos casos de residentes de Jacareí que são atendidos em outras cidades, qualquer cidade do país, levam tempo para serem retransmitidos aqui para o nosso município, o município de residência do paciente, que é onde deve ser contabilizado o caso. Nesse sentido, o Estado não encaminha um por cada vez, mas acumula alguns que quase sempre são muitos e envia para o nosso município. É justamente por essa razão que é comum os municípios, as cidades, terem números menores do que os do Estado, mas que são atualizados em poucos dias. De todo modo, essas diferenças são comuns e não representam erros, mas momentos diferentes da circulação de determinadas informações que geralmente afetam aí o todo. Então, lembrando que todas as atualizações você pode acompanhar no portal de informações da Prefeitura diariamente, que atualiza sempre no final da tarde os números relacionados ao coronavírus. Foi sancionada com vetos presidenciais a lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos em todo o território nacional. Foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro 17 dispositivos do texto, como, por exemplo, o ponto que obrigava o uso de máscara em órgãos e entidades públicas, em estabelecimentos comerciais, industriais, templos religiosos, instituições de ensino e demais locais fechados em que haja a reunião de pessoas. Na transmissão que faz todas as quintas-feiras pela internet, o presidente da República, Jair Bolsonaro, avisou sobre os vetos à lei das máscaras. Hoje foram vários vetos, um projeto de lei também, que falava sobre o uso obrigatório de máscara, inclusive dentro de casa. No dia seguinte, saiu a publicação. O primeiro dispositivo vetado previa a obrigação do uso das máscaras em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas. Para o presidente, este último trecho poderia configurar violação de domicílio, o que é proibido pela Constituição. E como não é possível vetar palavra ou trecho, todo o dispositivo foi vetado. Eu vetei, né? Ninguém vai entrar na tua casa para te multar. Eu mesmo aqui poderia ser multado agora porque eu estou sem máscara. As multas também foram retiradas do texto, assim como a obrigatoriedade de o Poder Executivo fazer campanhas publicitárias sobre o tema e de distribuir máscaras a pessoas vulneráveis. Os empregadores também ficam liberados de fornecer o equipamento aos empregados. Senadores comentaram os vetos. Em nenhum momento a lei fala que alguém vai entrar na sua casa para multar você, para verificar se você está com máscara ou não. Dentro da sua casa, cada um cuida de si e sabe o que faz. Trata-se apenas quando há aglomeração em evento público. Imagine que você faça uma festa na sua casa. É a sua casa, sim. É o seu local privado, é a sua moradia. Mas você convida pessoas publicamente e resolve fazer uma festa sem uso de máscaras, ou uma grande reunião sem uso de máscaras. Aí sim,
a fiscalização pode aparecer mediante denúncia plausível para multar as pessoas ou para proibir aquela aglomeração. É o governo não colocando à disposição da população mecanismos para protegê-la. Vamos descer nos palanques, pelo amor de Deus. Já são mais de 61 mil mortes e 1,5 milhão de contagiados. Lamentável. Isso é um desserviço para a sociedade. Nós vamos derrubar esse veto no Congresso. É inacreditável, disse o senador veneziano Vital do Rego, do PSB. O presidente, a mim me parece, tem uma fixação em desconhecer a ciência e desrespeitar as orientações dos profissionais de saúde. Randolfo Rodrigues, da Rede, escreveu: não vamos permitir, sob hipótese alguma, que Bolsonaro continue seu projeto genocida no país. Vamos lutar pela derrubada desse veto absurdo. E Elisiane Gama, do Cidadania, disse: o veto ao uso de máscaras no comércio e em espaços religiosos reflete o descaso do governo com a vida. Até o fechamento da reportagem, nenhum senador havia manifestado-se favorável à decisão do presidente. Os vetos seguem agora para análise do Congresso Nacional, que vai decidir se os mantém ou se os derruba. Agora a gente fala um pouquinho aqui sobre Câmara Municipal e você confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores. Primeiro destaque de hoje do vereador Paulinho do Spot, do PSD. Ele faz indicação solicitando operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Bela Vista, lá no Jardim Panorama. Segundo o vereador, essa via precisa mesmo de cuidados aí com essas questões dos buracos para não causar acidentes. Próximo destaque de hoje do Dr. Rodrigo Salomão, do PSDB. Ele faz indicação solicitando limpeza em ruas do bairro Nova Jacareí. Segundo o vereador, tem muita sujeira, muito mato, muita coisa que pode ser retirada ali, acumulada na via, atrapalhando então os moradores e também uma questão de saúde. Mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no jacareí.sp.leg.br. E uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e da Associação de Magistrados Brasileiros lançou no mês passado a campanha Sinal Vermelho, que tem como objetivo oferecer um canal silencioso para que mulheres possam denunciar a violência doméstica. A ideia é que as vítimas desenhem na palma da mão a letra X e mostrem a funcionários de farmácias, por exemplo. Assim, o funcionário vai entrar em contato com os órgãos de proteção para solicitar socorro. Atualmente, em todo o país, 10 mil farmácias já aderiram à campanha. Lembrando que é possível registrar casos de violência doméstica e pedir socorro pelo número 180. Lembrando sempre que é importante denunciar nessa luta, contra a violência. Com a flexibilização do comércio, o número de pessoas circulando no centro da nossa cidade aumentou. Consequentemente, a demanda do transporte público também. Porém, muita gente ainda tem dificuldade de manter o distanciamento social dentro dos veículos. Desde o começo de junho, acompanhando a reabertura do comércio, a empresa responsável pelo transporte coletivo aumentou o número de veículos nas ruas. No entanto, a demanda de passageiros continua baixa. Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, eram atendidos em dias úteis 54 mil passageiros. Depois da pandemia, só 17 mil pessoas utilizam ônibus diariamente. Em cada linha ela tem um comportamento diferente durante o dia, conforme os horários de pico. Na verdade, agora a gente tem os horários de pico, eles estão mais distribuídos. Então, cada linha tem a sua característica e ela é olhada conforme a particularidade dela. De acordo com a Secretaria, para respeitar o distanciamento social, o limite dentro de cada veículo é de 50 pessoas. Mas, para a população, a prática está bem diferente da teoria. A Madalena, que utiliza a linha 10, que passa pelos bairros Nova Esperança, Pedra Mar e Imperial, tem encontrado dificuldades. O ônibus está cheio, porque assim, eles reduziram a quantidade de ônibus. Então, a maioria do ônibus que a gente pega sempre está cheio. Porque tem gente que vem trabalhar, igual no meu caso, eu vim pagar conta,
Então eu tenho reparado que quando eu venho sempre está cheio o ônibus. A experiência da Rebeca, que utiliza as linhas que vão para os bairros Cidade Salvador e Jardim Santa Marina, também não é positiva. Estão todos lotados. Aí você fica na porta e ainda colocam mais gente para poder entrar. Então, em vez de ajudar, estão piorando, né? Distanciamento zero. Zero, totalmente. Você fica grudado um com o outro, né? Um do ladinho do outro. Então é horrível. E a história se repete, mais uma vez, na rotina da dona Nilza. Nos horários de pico, vai bastante cheio, sabe? Então não é seguro. Segundo a diretora de transporte, a empresa concessionária pelo serviço oferece carros de reforço para linhas com maior movimento. Não é rotineiro o número de usuários, muitas linhas elas vão alterando conforme os dias vão passando. Então, quando é necessário, quando há essa constatação, existem esses carros de reforço também para diluir esse número de usuários nas linhas mais carregadas. Para diminuir os problemas relacionados ao transporte coletivo, é possível realizar sugestões e reclamações. E sempre que tiver alguma linha, algo assim extraordinário, pode entrar em contato com a secretaria, que é o 39559000, o 2794, o ramal, ou pelo e-mail da prefeitura, que a gente vai apurando. Isso, na verdade, até nos ajuda a agir. A Caixa Econômica Federal liberou o saque emergencial do Fundo de Garantia. O pagamento será realizado por meio de crédito na poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos trabalhadores. O valor é de R$ 1.045, isso considerando a soma dos saldos de todas as contas, ativas ou inativas, lá do seu FGTS. E será pago conforme um calendário. Hoje será acreditado na conta poupança para os trabalhadores nascidos no mês de fevereiro. E caso não haja movimentação na conta até 30 de novembro, até o finalzinho do ano, o dinheiro retorna para o Fundo de Garantia com a devida remuneração do período, sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Caso você queira saber mais informações, você pode consultar no site fgts.caixa.gov.br. Jacareí é uma cidade construída por gente de vários cantos do mundo. Por isso, nós vamos rever agora uma reportagem sobre os portugueses que cruzaram o oceano e encontraram aqui um lar. A exemplo de nossos colonizadores, seu Nuno saiu de Portugal para desbravar o desconhecido. Ele vivia em Porto, no noroeste do país, e aos 18 anos decidiu vir para o Brasil para fugir de uma guerra e sonhar com dias melhores. Ia completar 18 anos, então ia servir o exército lá. E foi numa época que estava tendo guerra na África, em Moçambique, Luanda. E então eu fugi, vamos dizer, bem fugido para ir para o exército, né? Foram 43 anos vivendo numa das maiores metrópoles da América Latina. E foi lá que ele conheceu a dona Conceição, uma prima distante, que é portuguesa de nascença, mas brasileira de coração. Chegou em terras tupiniquins aos 3 anos. Meu pai veio um ano antes, meu pai veio em 52. E veio para cá para arrumar emprego, né? Depois a minha mãe veio comigo, só tinha eu. E nós viemos para cá em 53. Após o casamento e com os filhos criados, procuraram uma rotina mais tranquila. Portanto, radicaram em Jacareí há mais de 10 anos. E neste período montaram uma padaria que é muito conhecida na cidade. E mesmo passados tantos anos em que deixaram o país de origem, eles têm muitas de suas tradições enraizadas em alguns costumes do dia a dia. Como a fé, por exemplo, que é muito forte no país europeu, que tem como maior parte de sua população os católicos. Além da culinária, numa mesa de um típico português não pode faltar pãezinhos e aquele pastel de Belém para sobremesa. Em Jacareí não há, de fato, uma colônia portuguesa ativa, mas no passado a migração foi bem maior, principalmente no período de 1830, por conta da Guerra Civil em Portugal, criada a partir de duas ideologias políticas que lutavam por manter os direitos de sucessão da monarquia. Muitos portugueses, em razão dessas questões internas, vêm para o Brasil. E aí forma uma colônia portuguesa importante, tanto em Jacareí quanto em Santa Branca. Só que essa imigração é sazonal.
num determinado momento, eles voltam para Portugal, quando as coisas se estabilizam lá. Então, tem portugueses que ficam, 30 anos aqui no Brasil e voltam. Mas o povo lusitano deixou suas marcas na cidade. O altar Pedro V da Igreja Matriz foi construído em homenagem ao rei de Portugal. O Pedro V, que era neto do Dom Pedro I nosso, né? Ele foi um rei que ele foi preparado para ser rei. E ele se preocupava com saúde, ele se preocupava com os súditos dele. Ele casou com a rainha, que é a rainha Dona Estefânia, que tem um hospital em Lisboa com o nome dela, que foi fundado por ele, inclusive. Eles foram muito preparados para governar Portugal. E, infelizmente, ele teve uma doença e morreu muito cedo. Ele não tinha nem 30 anos direito quando faleceu. Pelo muito que ele fez em pouco espaço de tempo, os portugueses, a colônia portuguesa aqui de Jacareí, se reuniu para fazer esse altar em homenagem a ele. E se no passado a migração de lá para cá era grande, hoje o caminho se inverteu. Atualmente são mais de 105 mil brasileiros em solo português, de acordo com o levantamento realizado pelo Serviço de Imigração e Fronteiras. Este número representa a maior onda de imigração de brasileiros para Portugal desde o início dos anos 2000. Hoje somos a maior comunidade estrangeira no país. Uma relação que dura mais de 4 séculos e vai muito além da dimensão histórica. Dá até fome, né? Ver uma matéria dessa logo pertinho do horário do almoço. Essa edição fica por aqui. Lembrando que você pode acompanhar mais informações sobre o Poder Legislativo no nosso site e também as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Amanhã tem sessão ordinária a partir das 9 horas da manhã e a gente volta a se ver na quinta-feira. Lembre-se sempre de usar máscara se precisar sair de casa. Cuide-se bem e boa tarde para você.